paz, paz de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados. E eu queria aproveitar nesse tempo, nesse sábado, para fazer uma pausa. E nós falarmos sobre o arrependimento como obra do Espírito Santo de Deus em nós. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 26, diz assim: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado, Deus, muito obrigado. Nós te louvamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Queridos, como é bom saber que o arrependimento é, na verdade, uma resposta humana à ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. Durante toda a história do povo de Deus, o povo de Israel jamais conseguiu se livrar dos pecados. A idolatria foi um pecado constante até o cativeiro babilônico. Até o cativeiro babilônico, o povo judeu, o povo de Israel sempre pecou contra o Senhor, adorando a falsos deuses, a falsos ídolos. Mas Deus decidiu, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho. Ele prometeu enviar a nós o seu Espírito. Ele prometeu tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ele que prometeu nesse texto tirar e nos purificar de todas as nossas iniquidades. Olha que diz o verso 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Eu vou livrar. Eu vou purificar vocês. Eu vou libertar vocês de todos os seus pecados. No livro do profeta Jeremias, olha que coisa interessante, no capítulo 13, o profeta vai dizer assim no verso 23. Pode, por acaso, o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, vós que estáveis acostumados a fazer o mal. Olha, o etíope não pode mudar a cor escura da sua pele. O leopardo não pode mudar as suas manchas. E o meu povo, como vai aprender a fazer o bem se eles já estão acostumados a fazer o mal, a viverem no pecado? É por isso que Deus prometeu que nos últimos dias Ele enviaria a nós o seu Espírito. Ele prometeu fazer em nós um transplante. Para o povo judeu, a sede das emoções eram as entranhas, as vísceras, e a sede da razão, da mente e da consciência era, na verdade, o coração. Segundo muitos teólogos, essa era a teologia presente na cultura judaica. Ou seja, o coração era a sede dos sentimentos, da razão, da vontade. Quando Deus está dizendo no profeta Ezequiel, capítulo 36, que Ele vai mudar o nosso coração, Ele está falando sobre a verdadeira conversão, a mudança de mente, a mudança de estruturas de pensamento. Aquelas crenças, aqueles pensamentos falseados. Deus prometeu mudar toda a nossa estrutura de pensamento, toda a nossa forma de agir. A verdadeira conversão nos fala sobre o transplante de coração que só pode ser realizado mediante
o Espírito Santo de Deus. Amor, gozo, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é fruto do Espírito Santo de Deus. Somente uma pessoa cheia do Espírito Santo, somente uma pessoa controlada pelo Espírito Santo terá força para vencer a carnalidade, o pecado, os pensamentos impuros, as impurezas sexuais, a ira, o ressentimento, o ódio, a avareza, a idolatria, né? E todo tipo de iniquidade e de manifestação carnal. Eu não consigo me converter, eu não consigo mudar a minha personalidade, eu não consigo mudar a cor da minha pele. O leopardo não consegue mudar as suas manchas na sua pele. O povo de Israel não consegue mudar os seus hábitos, porque eles nasceram em pecado, viveram em pecado e viveram na idolatria. É por isso que nós estamos precisando agora de um transplante de coração na nossa cultura, um transplante de mente, uma mudança de mente. É exatamente o termo do Novo Testamento usado pelo apóstolo Paulo, metanoia, mudança de mente, conversão da mente, uma transformação, uma reestruturação de todos os processos mentais, psíquicos. Essa ação não é fruto da relação humana, mas é fruto da interação divina com o homem. É a resultado, é a consequência do agir gracioso do Espírito Santo de Deus em minha vida. Por isso, só pode se arrepender dos seus maus caminhos aquele que tem um coração transformado, transplantado. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. Eu vou purificar vocês dos seus maus caminhos, dos seus pecados. E eu vou fazer tudo isso, não é por causa de vocês, mas é por causa do meu nome. Eu vou fazer tudo isso por causa do meu nome. Eu vou vindicar, exigir a santidade que é devida ao meu nome. Vocês são meus filhos. Eu os gerei, então vocês são propriedades exclusiva minha, diz o Senhor. Então, eu vou fazer essa obra não por causa de vocês, mas por causa de mim mesmo, diz o Senhor. Ah, queridos, como é bom saber que Deus está interessado na minha santidade. Deus está interessado na minha vida justa, santa, reta diante do Pai. Eu vou livrá-los de todas as vossas impurezas. E quando eu libertar vocês das prisões geradas pelas iniquidades, pelos pecados, então eu vou multiplicar o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais pereçais. Ah, queridos, jamais nós vamos viver na desonra da fome, na desonra da falta, na desonra de não ter aquilo que comer, como o povo de Deus chegou ao ponto de cozerem os próprios filhos. Não, Deus nos tirou do monturo, Deus nos tirou da desonra, Deus nos tirou do lixão e nos fez assentar entre os príncipes do seu povo. Mas tudo começa, a restituição começa com o arrependimento, a restituição divina começa no meu sim. Sim, Senhor, eu recebo, eu aceito esse transplante de coração, eu aceito esse coração de carne, tira de mim esse coração de pedra. Nos últimos dias, Deus enviou o seu Espírito. O dia de Pentecostes deu início, historicamente, aos últimos dias da história da humanidade. O que, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. O dia de Pentecostes marca o início do fim. Deus envia o seu Espírito a nós, dizendo, o fim é chegado. Deus envia o seu Espírito agora para mudar nossa mente. Deus envia seu Espírito Santo para habitar dentro de mim. É o Espírito de Deus em mim que me torna capaz de vencer as lutas contra o pecado. Por isso, você que se sentia incapaz de ser um cristão, você que não conseguia dizer não ao pecado, não ao mundo, não ao inferno, eu quero dizer, você vai vencer, porque aquele que começou a boa obra em minha vida há de completá-la. O mesmo Deus que coloca em mim o querer é o Deus que opera em mim também o realizar. Deus colocou em você o desejo no seu coração de ser como seu Pai é. E aquele que colocou em mim o desejo, a vontade de ser como meu Pai é aquele que vai operar, realizar esse desígnio. Tudo que Deus começa, Deus termina.
Se ele começou, ele vai terminar. Deus não deixa nada pela metade e ele não para a sua obra no meio. Não, Deus não para a sua obra pela metade. Por isso, eu quero desafiar você em nome de Jesus. Persevere nessa luta contra o pecado. Persevere na santidade. Persevere na busca ao Senhor. Persevere. Deus te deu um coração novo. É pela força do Espírito Santo, é pela graça de Deus e não pelo mérito humano que você vencerá o pecado. 30 dias de arrependimento, 30 dias de confissão de pecados, 30 dias de renúncia. Estamos todos juntos, dizendo sim ao Espírito Santo, dizendo não ao diabo, não à nossa carne, fazendo resistência a toda força maligna, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando peco, eu tenho a consciência acusada, não pelo diabo, pelo acusador, mas pelo Espírito Santo, que me convence das minhas iniquidades. Se eu não me sinto bem no lixo, é porque a minha natureza não é no lixo. A minha alma foi feita por ti, ó Deus, por isso ela só encontra descanso em ti, Senhor. Assim dizia Agostinho de Hipona. Você foi feito por Deus, sua alma só encontra descanso em Deus. Por isso, entenda que quando você peca, não é a acusação do diabo que você deve aceitar sobre a sua vida, mas é a graça e o perdão. Entenda algo, filho, em nome de Jesus. Você jamais vencerá a fortaleza maligna do pecado, dos prazeres carnais com sua própria força. Não. Você vencerá o pecado, o inferno e a morte com a presença graciosa de Cristo Jesus. Que Deus entre no seu coração. Que você seja pleno de Deus, pleno da alegria. Deus prometeu dar a você um novo coração. Receba pela fé esse novo coração. Não é pela sua força, mas é a força do Deus que vai tabernaculando, habitando dentro de nós. Deus está dentro de ti. E esse Deus que está em ti te fortalecerá a viver uma vida de santidade, a viver uma vida justa, pura e santa diante de Deus. Deus te abençoe. Um sábado abençoado. Até segunda-feira, a nossa próxima meditação. 30 dias de arrependimento, 30 dias de convicção, de confissão de pecados. Deus te abençoe. Um dia abençoado pelo Pai, em nome de Jesus.